qual foi a grande contribuição dos teólogos reformados para o significado, para o contorno, o que é teologia e qual é o objeto, o que eu estou estudando, qual que é a matéria-prima, o que eu estou lidando. Se eu estou lidando com oftalmologia, eu estou lidando com a visão sobre as coisas, sobre as cores, sobre as imagens. Se eu estou lidando com matemática, eu estou lidando com números. Se eu estou lidando com física, eu estou lidando com espaço, estou lidando com tempo, estou lidando com matéria. Se eu estou fazendo teologia, eu estou lidando com o quê? Eu estou lidando com o próprio Deus e tudo aquilo no mundo que está em relação a Deus como princípio e fim, à luz do que Deus já se revelou sobre Ele mesmo para nós, nas Sagradas Escrituras. Olha que definição bonita, robusta sobre o que é teologia. Vamos lá então, tradição reformada. O que a gente pode aprender com os reformados? Em linhas gerais, a tradição reformada, ela faz o quê? É uma teologia que continua o método clássico de Agostinho, de Anselmo, de Tomás, de Bernardo de Claraval e tantos outros, afirmando que Deus é o objeto da teologia e, portanto, o estudo que a gente faz da teologia deve orbitar ao redor do conhecimento revelado de Deus. Talvez a grande diferença dos reformadores em relação à tradição romana é que os reformados fazem questão de colocar de forma explícita, colocando todos os pingos nos is, que a fonte final de autoridade para nós fazermos teologia é a Escritura e nada mais. É a única fonte autoritativa de fé e prática. É assim que você tem que professar quando você é batizado ou faz profissão de fé na tua igreja. Você quer que as Escrituras elas são a sua fé, a sua regra de fé e prática, regula fidei em latim. Então o que os reformados fazem? Eles continuam toda a metodologia dos clássicos, só que eles são mais explícitos em alguns elementos que a própria tradição católico-romana se perdeu. Como, por exemplo, a questão da autoridade. Os católicos romanos eles desenvolveram um tríplice conceito de autoridade. A Escritura, a tradição e o magistério dos bispos e do Papa. Então essas três coisas para um católico romano, elas estão em paridade de autoridade. E quando vocês têm três tipos de autoridade que são diferentes umas das outras, a Escritura acaba sendo um molde, uma massa que você manipula e você faz ela dizer o que ela quer. Porque no final das contas, os bispos, o Papa e a autoridade da tradição, ela tem a mesma importância da própria Escritura. O que os reformadores fizeram? Falaram, opa, isso não é verdadeiro catolicismo. Por exemplo, a confissão belga, qual que é a grande motivação dela? É uma confissão que o Guido de Brès escreveu para o rei da Espanha, dizendo para ele que, na verdade, os reformados eles são os verdadeiros católicos. Essa é a motivação dele escrever essa confissão. Vocês estão dizendo pra gente aí que a gente é herege, que a gente não crê nas doutrinas e tal. É o oposto. Nós somos os verdadeiros católicos e vocês estão abrindo mão das verdades que vocês criam no passado. Então, esse aqui é o verdadeiro catolicismo. Essa aqui é a verdadeira doutrina. Nós estamos reformando essa igreja que está se degenerando. E por isso que eu coloquei aqui no slide que essa busca pelos reformadores de deixar explícito a doutrina da Escritura nada mais é do que um resgate do pensamento dos pais da igreja e dos próprios teólogos medievais, obviamente não todos, mas especialmente o Tomás de Aquino. Então o que é o pensamento reformado? É uma volta para a ortodoxia clássica, denunciando os exageros do catolicismo romano, mostrando como ele foi uma degeneração da verdadeira fé que nos foi dada uma vez por todas, né? Então, o que é a tradição reformada? É uma busca pela verdadeira catolicidade. Ou seja, dessa fé que é universal, que é a fé ortodoxa, a fé que percorre nações, culturas, tempos, tradições. É a mesma fé de todos os crentes. Vamos lá. Em relação ao objeto de estudo da teologia, os teólogos da tradição reformada, eles afirmam sem hesitação que o próprio Deus e tudo aquilo que está em relação a Deus, como eu falei, por meio de revelação, é o único objeto de estudo teológico. Em outras palavras, eles continuam na esteira ortodoxa, ressaltando que a teologia precisa ser, antes de tudo, teológica. E aqui eu queria fazer um parêntese. As teologias modernas, por que elas não são teológicas? Porque elas são meramente ciências da religião.
O que os teólogos modernos fazem? Eles não fazem teologia, eles fazem ciências da religião. Eles pegam emprestada a metodologia de pesquisa das ciências comuns, seculares, e tentam se apropriar delas para teologia. Só que aí é o que acontece, você faz uma síntese com o método científico contemporâneo e você deixa de se fazer teologia. Você começa a fazer somente ciências ou fenomenologia.